Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Consegui chegar a tempo aqui de estar com vocês aí nessa noite, né? Maravilha, é sempre uma alegria muito grande estarmos juntos aqui. Dar boas-vindas aqui ao nosso capelão. Cadê capelão? Maria está aqui já, o Gerry está conosco, a Lídia, Luiz Afonso, Luciano, a Vânia, Fátima Martins, Aguinaldo lá em São Paulo, Lucas em Pirassununga, Regivane, nossa querida lá em Ribeirão Preto, Roberta Santos, Luciana Saad, Ermelinda, olha aí, estava sentindo sua falta, viu, Ermelinda? Está lá nos Estados Unidos. Nossa capelã Tereza também estava sentindo sua falta, viu? Não sei se está na Suíça ou está em Portugal. O Adilson está conosco também, Matheus, lá em Campinas. O pessoal está entrando aí, a turma está entrando toda. Vamos lá, deixa o pessoal aí. Boa noite, boa noite. Está lá em Portugal a Tereza. Maravilha, essa semana vamos ter uma reunião com toda a turma aí de Portugal que está conosco, também a família Pérez, que é um pouco mais complicado, né, para quem está lá em Portugal, que são 4 horas a mais, e aí fica um pouco mais complicado para eles. Marco Aurélio Marques está aí conosco também, o André, Júlio César, deixa eu ver, a turma continua entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso sistema de treinamento, tá, gente? É uma alegria, como eu falei, sempre estar aqui com vocês. Segunda-feira é o dia do nosso encontro, o dia que a gente pode aí ter essa comunhão, né, e em conhecimento também. E a gente vai ter hoje aqui olha aqui o Daniel e Lisa Girard conosco essa noite. Maravilha, bem-vindos. E a gente vai ter então aqui a participação, né, do nosso querido secretário-geral nacional, que é o Anderson Alves, que está trazendo um tema muito interessante. A gente sempre traz temas sobre comportamento, sobre mentalidade, aspectos da teologia, capelania, atuação da capelania. A gente já vem fazendo um trabalho ao longo de algumas semanas de trazer alguns temas para que a gente possa trabalhar na prática realmente as ações de capelania, e o nosso secretário-geral nacional, Anderson Alves, então vai falar conosco hoje sobre oração e planejamento, né? Tá, pessoal? Então, fiquem à vontade, fiquem tranquilos aí, a gente vai ter hoje esse tema maravilhoso e logo, logo eu volto com vocês. Vamos receber o Anderson com uma salva de palmas aqui, pessoal. Seja bem-vindo, Anderson. É com você, querido. Deus te abençoe. Obrigado, comandante. Vamos compartilhar a tela aqui, vamos ver se vai estar tudo certo. A gente poder estar já acompanhando aí com o pessoal. Mas pronto, vamos lá. Boa noite a todos, graças e paz da parte do Senhor. Muitos me conhecem, alguns novos aí que estiveram conosco na última turma aí, sejam bem-vindos. Estou vendo que nosso subcomandante Décio também está conosco aí nos prestigiando, né? E o tema que eu propus hoje para a nossa live, Orar e Planejar, ele tem base no material do Tom Cleps, que é o Pray and Plan, ou seja, orar e planejar em inglês. Tá? Por que orar e planejar e não planejar e orar? É interessante que às vezes a gente pensa, né, que vou planejar, vou fazer, vou preparar de algumas formas aí, e nem sempre é assim que Deus trabalha e Deus age, tá? Na capelania, na vida religiosa, na vida secular, tudo a gente tem que planejar. Porém, a oração é muito mais importante para nos dar direção, né, para nos pedirmos a Deus para nos dar direções em algumas áreas da nossa vida que a gente está querendo seguir. Então,
é importante que a gente ore e peça a Deus a direção do alto, tá? Como o comandante me apresentou, sou o pastor capelão Anderson Alves, secretário-geral nacional do IBCS, pastor há alguns anos, capelão há quase 16 anos, né? Atuo muito na área militar e na área hospitalar, um pouco recuperacional, né? Prisional também. E espero poder estar colaborando e contribuindo com os irmãos na noite de hoje. Vamos partir do conceito orar e planejar. O que é orar e planejar? É um método espiritual de tomada de decisão que se converte a um novo estilo de vida de gestão. Ou seja, eu vou começar a trabalhar de uma maneira diferente do que eu trabalharia secularmente. Geralmente, secularmente, você vai fazer o quê? Vai fazer um planejamento, preparar uma estrutura, ver como você vai atuar e como você vai agir na sua vida profissional, na área onde você vai estar atuando. Porém, quando nós tratamos com a área espiritual, a área de aconselhamento, a área de consolo, aconselhamento, trabalhar com outras pessoas na área espiritual, nós temos que partir de um critério diferente, que é a oração antes do planejamento. Antigamente, no passado, muitas pessoas faziam planejamento, vou planejar, vou fazer uma estratégia assim, vou fazer um trabalho na capelania militar, então eu vou planejar, eu quero fazer desse jeito, eu vou agir dessa forma, eu vou seguir este caminho, vou partir por essa direção. E muitas vezes não davam certo. Muitas vezes existia falha. Por quê? Porque o homem é falho. E quando nós planejamos da nossa forma, como nós planejamos do jeito que nós queremos agir, nem sempre dá certo. Mas quando nós pedimos direção do alto, através da oração a Deus, pedindo que Ele nos dê direção, que Ele nos dê discernimento de como agir, de como podemos atuar diante uma situação, pode ter certeza que Deus nos responde, nos prepara, nos dá a direção do alto através do seu Espírito Santo, colocando no nosso coração, na nossa mente, o melhor modo de planejarmos, para atuarmos naquela atividade e nos dar retorno. Historicamente, orar e planejar foi empregado nas Forças Armadas do Reino Unido por volta dos anos 60 com o general David Foster. Existia uma grande preocupação com o bem-estar espiritual dos militares, isso demandava oração e planejamento. Por que o general David Foster começou a utilizar esse sistema? Porque antes você fazia planejamento, fazia estratégia, preparava para uma batalha, preparava para uma guerra, preparava para uma operação, para uma missão, e nem sempre vinha como se esperava que fosse acontecer. Muitas vezes, no campo de batalha, nós temos as perdas, as baixas, o luto constante, o sofrimento, e por falta, às vezes, de planejamento correto, com a direção certa, muitas vezes o capelão ele acaba seguindo por um trilho, por uma trajetória que não lhe dá o sucesso exato para podermos estar atuando naquela área, né? Essa cena ela marca muito essa situação, porque você pensa que o soldado em guerra ele tem necessidade espiritual, ele necessita de uma oração, ele necessita de um apoio emocional, alguém que seja melhor preparado do que ele, espiritualmente, moralmente, para poder estar ali dando-lhe apoio e conforto. Muitas vezes ele está ali, o colega que está do lado dele, ele é ferido, ele é baleado e vem a óbito e ele está ali forte, né? E ele tem que estar forte. Muitas vezes a pessoa, o ser humano em si, ele não tem a estrutura devida para estar suportando essa situação. Então, é necessário o apoio espiritual para essas ocasiões. E se nós não atuarmos de uma forma correta, através de um planejamento exato e sensato, com certeza nós não teremos um objetivo satisfatório em relação ao que necessitamos. Então, o que foi empregado nesse sistema? Houve-se uma mudança de paradigma. Antigamente, eu planejava e orava para que Deus direcionasse os meus planos.
olha, Senhor, eu planejei assim, eu quero atuar dessa forma, eu quero que aconteça desse jeito, eu quero que saia tudo conforme eu planejei, né? Ou seja, eu coloquei o eu, o ser humano, o capelão Anderson planejou. E o resultado não vinha. Dava-se conflito, você planejava toda aquela estratégia, e a estratégia não saía conforme nós tínhamos planejado no início. Então, quando eles começaram a analisar que essa situação de você planejar para depois orar, ou seja, primeiro eu faço meus planos, primeiro eu faço o meu projeto que eu quero, e depois eu vou pedir para Deus confirmar o meu projeto. O que acontecia? O pessoal acabava passando decepção, triste, sem resultado, sem sucesso na missão, né? E o General Foster, vendo essas situações, ele começou a pensar, peraí, a gente tem que começar a tomar uma forma diferente. Reúne com o comando de capelães e tal. Então, esse critério não está certo, o que nós podemos fazer para mudar esse critério? Vamos fazer diferente, vamos primeiro pedir direção do alto, pedir para Deus nos mostrar como Ele quer que nós atuemos, e através da resposta que Deus vai dar para nós nessa situação, aí nós vamos planejar. Se Deus me dá a direção que eu devo fazer da seguinte critério, que eu devo ir pela direita, eu vou pela direita. Eu não, se eu quero ir pela esquerda, mas Deus me deu a direção para ir pela direita, então eu vou pela direita. E quando ele começou a utilizar essa metodologia, a situação começou a mudar, né? Então, muitas vezes nós esquecemos das promessas que Deus tem feito na vida da gente, muitas vezes nós esquecemos do que Deus tem falado e falou desde lá dos profetas, dos patriarcas, dos profetas, dos juízes, né, dos reis que existiram no passado. Deus veio trazendo e dando direção para tudo. Então, nós temos baseados na Bíblia, tá? Não vou ler todos os versículos, senão nós vamos estender muito tempo e nosso tempo, a gente sabe, de treinamento ele é limitado, mas depois, no final, eu vou passar para a nossa coordenadora, Capelã Daniele, os slides em PDF, e ela vai estar disponibilizando para os irmãos que quiserem, tiverem necessidade, e ali vai ter toda a referência bíblica de cada tema, cada assunto abordado. Então, quando nós começamos a orar e planejar, e nós pedimos a resposta de Deus, a primeira experiência dos cristãos em orar e planejar, sintonizados com Deus e escutando a resposta certa de Deus, ou seja, eu tenho que começar a pensar no que Deus tem para nós. Como em Atos 13, 1 ao 3, fala que os apóstolos estavam orando e o Espírito Santo falou e separou Saulo e Barnabé para o chamado para o ministério, né? E para começar as viagens missionárias. Ou seja, eles estavam reunidos, orando, esperando a resposta de Deus de como agir. Então, a primeira experiência que nós devemos ter é a resposta de Deus. Por quê? Através da resposta de Deus veio o melhor caminho, o caminho correto. Como às vezes eu, como capelão, trabalho na área militar, mas Deus não quer que eu atue na área militar, quer que eu vou atuar na área corporativa. Mas eu vou bater cabeça, não quero ser militar, na área de capelão militar, quero estar ali junto com os militares, ou quero trabalhar no hospital, quero ser pastor. Não, e a resposta Deus está falando, não. Aí você continua ali insistindo no seu eu. Tal, não sei o que, mas por que não dá frutos, não dá resultado no meu trabalho? Por que o andamento não vai? Porque o Espírito Santo cansou de me avisar em espírito, no meu coração, através do sentimento, através da tendência, às vezes, do seu direcionar do seu trabalho, que o meu trabalho era para estar no empresarial e não no militar. Então, muitas vezes a gente acaba não seguindo correto e às vezes desanimando na nossa caminhada, na nossa trajetória, justamente pelo fato de não ouvirmos a voz de Deus, que Ele nos fala às vezes através do seu Espírito Santo dentro da gente.
né? Então, é muito importante esperar a resposta de Deus, é muito importante ouvirmos a voz do Espírito Santo falando conosco. Tomada de decisão. Em Samuel 15, 22, sempre busquemos e obedeçamos a direção de Deus antes de tomarmos decisões. Que nem fala em 1 Samuel. Você acha que Deus se agradava em holocaustos, em sacrifícios, sendo que o povo é desobediente? Você acha que Deus gosta mais de ficar toda vez recebendo sacrifício? Eu pequei, vou lá, sacrifício com boi, pequei o sacrifício com pombo, pequei sacrifício não sei o quê. Ou seja, eu acabo se transformando barganha com Deus. E quando nós tomamos uma decisão de trabalharmos, estarmos ali na frente da batalha, lutando, seja através do aconselhamento, seja através da oração, seja através de uma palavra, seja através dos nossos atos, é importante sempre que nós obedeçamos a direção de Deus antes de tomar as decisões. Porque depois que você tomou a decisão, dependendo da decisão que você toma, essa decisão pode lhe custar alto. Às vezes pode custar uma vida, né? Então, tomar decisões sem termos a direção de Deus é muito perigoso. Então, é importante, sempre que nós formos tomar uma decisão, orarmos, buscarmos a Deus, pedimos a direção do alto. Senhor, eu estou planejando fazer isso. Senhor, eu quero fazer esse trabalho de arrecadação de agasalhos, arrecadação de mantimentos para poder fazer entrega ali na área do pessoal da Cracolândia, não sei o quê. Senhor, é o propósito? Me abençoa, Senhor. Estou fazendo certo, Senhor. Dá-me a direção. Fala no meu coração, me mostra, me revela que é este o caminho que eu tenho que seguir. E muitas vezes o Espírito Santo revela para a gente. Ele sempre revela para a gente. E seja às vezes no nosso pensar, no nosso modo de agir, independente, falo isso independente de credo religioso, independente de religião, sempre a gente sente no coração da gente, a gente sente no nosso espírito aquele amor, aquela ânsia por tomar uma atitude em alguma área. E é interessante porque é o Espírito Santo falando com a gente. A partir do momento que nós nos dispomos a fazer o trabalho de capelania, independente de eu ser evangélico, de eu ser católico, de eu ser espírita, ou qualquer outra religião possível, eu sou um agente humanitário, um agente de transformação, alguém que leva o amor de Deus, o consolo do Espírito Santo para aquela vida enlutada, aquela vida sofrida, aquela vida que está adoentada, ou aquela pessoa que está angustiada, né? E para mim fazer isso, eu tenho que estar pautado e direcionado em tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, né? E Ele nos prepara, Ele nos capacita. Claro que devemos estar sempre estudando, pesquisando, indo de encontro ao conhecimento. E Deus vai nos capacitando, vai nos ensinando e nos orientando através das orientações que o Espírito Santo nos direciona. Maus pedidos. Tiago fala, né? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Ou seja, não recebemos resposta de Deus porque pedimos mal. Pedimos com desejos da carne. Adorar deliberada e criativamente é o segredo. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma van para poder fazer o trabalho de capelania, para poder buscar pessoal aí que está nas drogas, pessoal em ambiente aí de situação de rua, levar para um abrigo, levar para uma casa de recuperação e tudo mais. Mas eu quero aquilo que é para mim, porque eu vou usar e não sei o quê, e depois, quando eu não estiver usando, eu posso usar. Começo a pensar, né? E tudo mais. Só que eu estou agindo errado. Eu não estou pedindo corretamente para Deus. Porque tudo aquilo que a gente pede para Deus, com amor, com compaixão, próprio para aquilo que Deus precisa. Deus, ele ouve o coração do servo dele. E aquele pedido que você faz para Deus
de coração aberto, com amor pelas almas, com aquele amor ágape, que o ágape a gente sabe como ágape vem do grego, que quer dizer se doar, se dar sem esperar nada em troca. É aquele amor despretensioso, é aquele amor que vem do céu mesmo. E quando a gente pede para Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor abra as portas para que eu possa conquistar um espaço para poder estar acolhendo pessoas em situação de rua. Senhor, eu preciso de um meio de transporte para poder ir de encontro aos necessitados, aqueles que necessitam que eu leve o conforto para o seu corpo carnal, mas também o conforto para a sua alma. Uma palavra de consolo, né? E quando a gente pede corretamente, pede de coração aberto, pede com amor às vidas e não com a ganância material do ser humano, sempre, sempre você pode ter certeza que Deus vai responder ao seu pedido, à sua oração. Jesus é a videira. Separados de Jesus, nada podemos fazer. Jesus faz tudo por nós. Ou seja, tudo que nós estamos falando e vem cercando, e vem trazendo, e vem mostrando. Tudo depende de Deus, tudo depende de Jesus. A comparativo com a videira é aquela questão, né? A videira está ali, a árvore está bonita, não sei o quê. E se ela vai transferir bons frutos quando ela está firmada. Se eu estou firmado na videira que é Jesus, se eu estou com a minha vida firmada, com o meu pensamento, com a minha força de vontade firmada naquele que é o Consolador, aquele que é o justo, que pagou a vida com a vida dele, pela minha vida e pela minha fé, sendo moldada e firme nele, com certeza eu vou ter resposta. Eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, porque eu estou embasado e pautado através daquele que é o que garante a minha fé, que garante a minha salvação. Cristo é a nossa força. Há uma promessa condicional se cumprirmos com as condições. Ele nos fortalece e devemos nos contentar com tudo. Porque a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu tenho alguém que me fortalece desde que eu ande nos propósitos que ele me direciona, com certeza eu vou ter força para estar atuando, para estar trabalhando, para estar cumprindo a minha função como capelão, como agente de salvação, como agente de consolo, como agente de boas novas, eu vou estar exercendo com certeza e com força e vigor de saber que vai estar funcionando e vai dar tudo certo. Próprio entendimento. Devemos reconhecer todo o poder e autoridade de Deus em vez de confiar em nós. Por quê? Porque no nosso entendimento, muitas vezes a gente não entende o que Deus quer fazer, o que Jesus tem para nós. Muitas vezes nosso entendimento quer que a gente fique em casa, deixe os outros falar, minha vida está boa, para mim está tudo confortável, estou sossegado, e a vida dele é dele, a vida minha é minha. Nosso entendimento, muitas vezes a gente pensa desse jeito. O ser humano, a carne nossa, mortal e terrena e pecadora, muitas vezes ela pensa dessa forma. E se nós deixamos o nosso entendimento de lado e nos ligamos ao Senhor de todo o coração, confiando nele, dando espaço e brecha para que ele possa trabalhar, que ele possa nos usar conforme ele quer, com certeza tudo vai bem. Tudo vai estar direcionado de maneira a conseguirmos alcançar as nossas metas e objetivos. Liderança. A liderança deve ter cuidado para não se corromper pelo poder. Muitas vezes os líderes estão na frente de uma equipe, de um comando, de um local,
E muitas às vezes o líder ele começa a se ensoberbecer. E isso muitas vezes a causa da ruína de muitos líderes, né? Os líderes não devem servir de obstáculo no caminho dos que buscam a Deus, né? Por quê? Porque se eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que está pronta e disposta a trabalhar, pronta e disposta a estar atuando ativamente no que Deus tem naquele trabalho, a gente tem que simplesmente orar pela nossa equipe, dar todo o suporte e assessoria necessária, sem colocarmos barreira. Não, peraí, eu sou líder, eu tenho que decidir, vocês não vão fazer, senão eu não decido. Não, isso está errado. A Bíblia fala, e se dirá, aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo, ou seja, todo aquele líder, todo aquele que venha causar embaraço ou atrapalhar o ministério chamado de um capelão, ele tem que sair fora. Por quê? Porque o caminho que quem tem que nos direcionar, quem tem que nos dirigir é Deus. O líder ele tem que estar do lado, apoiando, incentivando e reforçando, preparando sua equipe para poder estar atuando da melhor maneira possível. Muitas vezes está retaguarda orando ali. Ó Senhor, eu tenho minha equipe de capelães que está lá fazendo trabalho lá na Cracolândia. Você com eles, coloque seus anjos acampados lá protegendo eles. Senhor, eu tenho uma equipe que está lá no presídio, lá ministrando. Você com eles, guarda-os. Pagar o preço, líder também paga o preço. Muitas vezes a pessoa fala assim, vai ser líder. Nem falar, eu sou secretário-geral nacional. É um título, é um mero título, uma questão de merecimento para poder estar fazendo a minha atividade. Mas, como Jesus falou, se você quer ser o maior, que seja o menor. Como que Jesus nos ensinou isso? Quando ele chegou, os discípulos chegaram para se reunir, ele catou a bacia, se ajoelhou e começou a lavar o pé dos discípulos. Os discípulos queriam, não, senhor, não. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Então, o próprio Mestre Jesus nos ensinou a lição. A gente tem que ter humildade. Humildade. A humildade é a chave de muitas portas. É o segredo que muitas vezes não entende. A pessoa, às vezes, ela toma um ponto, ela recebe um certo status e ela começa a ensoberbecer. Ela começa a crescer e com essa soberba, muitas vezes causa a ruína da sua equipe e da própria pessoa. Então, nós devemos fazer a obra de maneira clara, de maneira objetiva, com humildade. É complicado, muitas vezes a gente pensa, né, fala assim, mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil a obra de ser feita? A obra não é difícil de ser feita. Jesus disse, Deus disse que não ia ser fácil. Se fosse fácil, então, que valor que você teria, que mérito que você teria depois para receber seu galardão? Um atleta, um exemplo, um atleta ele vai competir numa Olimpíada. Ele se prepara o ano todo, ele cuida da sua alimentação, ele cuida da sua saúde, ele cuida do seu bem-estar, ele cuida do seu preparo físico, né, para poder competir e chegar lá. Se ele não estiver preparado, se ele não se cuidar da sua alimentação, se ele não cuidar do seu preparo físico, da sua saúde, ele não vai conseguir obter o resultado. Da mesma forma, nós, na nossa vida como capelães, na nossa vida cristã, na nossa vida pessoal, às vezes na nossa vida pessoal em casa, na nossa vida profissional. As palavras que eu digo para os irmãos, nós estamos falando sobre a questão de capelania, mas ela serve para a vida toda. Ela serve para o seu relacionamento pessoal, né? Porque você às vezes é líder na sua casa, você é o cabeça da sua casa, né? Na sua vida profissional, às vezes você é um diretor de uma empresa, você é um gerente, um supervisor, um encarregado. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem que a chave para o sucesso de muitas coisas é a humildade, a direção do alto, e às vezes, muitas vezes as pessoas não entendem
que Deus é o principal na vida de várias pessoas. Já ouvi história de vários empresários que a gente conhece aí, no dia a dia, durante a vida nossa aí, e a nossa empreitada durante esses anos todos, que hoje tem sucesso porque a gente sabe que ele deixou de lado a arrogância e colocou Deus na direção do projeto dele, do trabalho dele. E através disso, muitas vezes a gente tem a resposta e sucesso em muitas coisas. E a empresa dessa pessoa hoje é próspera, por quê? Porque Deus está à frente. Ele é o dono, ele dirige, porém ele tem um Deus que o guia. Né? Exemplo de Jesus, que é um exemplo maior que ele está falando, a gente tem um maior exemplo, que é Jesus Cristo. Né? A melhor forma de conhecer a vontade de Deus é seguir o exemplo de Cristo. Com Jesus vivendo em nós e como ele buscaremos Deus em oração o tempo todo. Porque Jesus ele esteve na Terra durante 33 anos. Quando ele nasceu aos 30 anos, ele tem a vida dele que não é referenciada, porém aos 30 anos de idade, quando ele começou o ministério dele até os 33, quando ele foi crucificado, morreu e ressuscitou e subiu aos céus, ele tem a parte de que a gente sabe sobre a história dele bíblica. Só que todo o tempo que você vê nas palavras, no que Deus fazia, ele fazia o quê? Ele pregava, ele ministrava, ele ensinava, mas ele orava. Tudo que ele fazia, ele agradecia. Tudo que ele fazia, ele orava. E cada vez orava mais. Então, o segredo de tudo, a chave para tudo isso é a oração. Não adianta, às vezes, a gente querer ter atitude, ter sucesso e conseguir conquistar, se não houver a oração em primeiro lugar na nossa vida. Até quando Jesus estava para ser preso, ele sabia que ele ia passar por tudo, ele orou. E muitas vezes as pessoas falam assim, Jesus foi mais emoção do que razão, Jesus foi mais razão do que emoção. Jesus ele foi mais racional do que emocional. Porque por mais que ele tinha todo o amor e toda a questão que ele passava, a emoção era se ele fosse seguir pela emoção, ele não passaria, porque ele sabia tudo quando ele veio para esse mundo, tudo que ele ia passar até a morte de cruz. Tanto que na véspera dele ser preso, ele subiu para o Getsemane, ele orou e pediu, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia a dor de tudo que ele ia passar. Mas mesmo assim ele orou, foi sensato, seguiu a sua razão, sabia o que ele tinha que cumprir, e com isso veio a vitória. E através dessa vitória nós temos hoje a salvação garantida, né, através de Cristo. Então, o segredo é a oração. Nada que nós possamos planejarmos, nada que nós possamos queremos fazer ou queremos agir, se não houver oração antes, não vem resultado. O IVCS começou através de um sonho, uma visão, uma revelação que Deus deu para o nosso comandante, e através da oração, ele se abraçou com essa ideia, com esse ideal, colocou aos pés de Cristo. Muitas pessoas, como a gente sabe, não deram muita confiança no começo, não acreditaram, só que ele acreditou no que Deus lhe mostrou, na visão que Deus lhe deu, ele continuou orando, ele continuou agradecendo, continuou confiando. Então, ou seja, primeiro ele orou, pediu direção do alto, depois ele entrou com planejamento e depois com a execução. E hoje nós temos o IVCS, todos aí estão conosco, aí estão vendo e estão vendo a bênção que é e o que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, através da oração, a gente pode conseguir o impossível. Porque o impossível para o homem, para Deus é possível, porque nada para Deus é impossível. A adoração constante, o outro segredo para que se consiga sucesso, é a adoração constante. Como o Tiago ensina, adorar a Deus constantemente nos faz querer sempre ouvir a sua voz e obedecer a sua vontade e não a nossa. Quando a gente vive numa vida de constante oração e adoração a Deus, quando tudo que nos cerca,
nos faz lembrar o amor e o carinho de que Deus tem por nós e pelo nosso próximo, tudo traz resposta daquilo que a gente necessita, né? E aquela questão, a oração, a adoração, ela é do seu coração. Não é aquela coisa repetitiva, que aquilo que é repetitivo é uma coisa decorada. E aquilo que é decorado e repetitivo não te traz retorno. Porque Deus, Jesus nos ensinou que nós podemos pedir diretamente ao nosso Pai. Por que eu vou ficar ali pensando, será que tal, não sei o quê? Não, eu falo direto com meu Deus. Senhor, tu sabes que eu tenho esse projeto, tu sabes que eu quero estar atuando melhor na capelania, na área que eu atuo. Dá-me direção. Coloca no meu coração a direção exata que eu tenho que seguir. Qual o caminho que eu devo prosseguir? Qual o caminho que eu devo percorrer para chegar a esse resultado? Me dá o conforto, me dá a sabedoria, me dá o caminho certo, né? E quando nós fazemos isso e adoramos e glorificamos e damos graças a Deus, muitas vezes a gente recebeu a resposta, Senhor, não, tal, estou passando dificuldade para poder estar atuando ali naquela área, estou passando dificuldade para entrar naquele quartel ali, aquele comandante difícil, não sei o quê. Eu sei que a luta está grande, mas eu te louvo, Senhor, eu te adoro, porque eu sei que se a luta é grande, é que a vitória que vem é maior ainda. Eu sei que se estamos tendo luta e estamos tendo barreira, é porque as portas que serão abertas são grandes. A batalha é grande porque a vitória é maior. E nada, nada, Deus não dá nada na nossa vida que nós não possamos transpor. A luta nossa nunca vai ser maior que a nossa força e maior que a nossa fé. O que acontece é que muitas vezes a gente fica ali. Aí Deus nos prepara, nos treina e coloca, olha, meu servo está querendo atuar ali naquela área e está com dificuldade. Eu sei que ele vai funcionar bem, eu sei que o propósito ali é grande, mas eu quero ver até onde ele vai me buscar, até onde ele vai ter a força de chegar até o fim. É que nem uma charge que a gente vê aí de um escavador que está escavando, ele está a menos de meio metro de uma parede, se der mais uma picaretada ali, ele acha o diamante. Porém, ele desiste, cansei. E o que muitas vezes a gente perde a bênção, a gente perde a resposta daquele sucesso, porque a gente às vezes desiste no meio do caminho. E o interessante é, estou pedindo, está difícil, estou pedindo, eu começo a agradecer. Senhor, eu te louvo. Eu te adoro porque eu sei que a resposta está chegando. A luta está difícil, mas a resposta está chegando. Se a luta está mais embrenhada ali, é porque a resposta está próxima. Já estamos ali na porta de chegar a minha bênção. Está ali nas portas de conseguir a vitória, de conseguir aquelas portas abertas. De eu conseguir ganhar aquela vida. Às vezes você vai fazer um aconselhamento, você chega ali numa situação ali de tentativa de autoextermínio, você chega e você fica preocupado. Nossa, se eu falar alguma besteira, a pessoa pode tirar a vida dela, está em cima de um viaduto, então não sei o quê. Só que eu peço, Senhor, dá a direção. Começo a conversar com a pessoa, começo a tentar trazer ela para volta, mas em espírito, em mente, eu estou aqui, Senhor, eu te louvo, Senhor. Senhor, coloca seus anjos acampando, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que essa vida é tua e nós vamos ganhar. Então, muitas vezes, a gente tem que estarmos preocupados em adorar, em obedecer, em orar, em agradecer. A adoração move o coração de Deus, porque a Bíblia fala que Deus habita nos meios dos louvores. Se ele habita no meio dos louvores, ele habita no meio da adoração. E onde a adoração há vitória, há sucesso, há um processo ganho. Então, temos que ter constante adoração com Deus. Quais os grandes erros que o ser humano ele incorre? A figurinha ali é bem clara, né? Em querer dizer que os grandes erros que os cristãos eles acabam errando. Os cristãos direcionam-se fazendo coisas em vez de serem pessoas para as quais os Deus criou.
Ou seja, ele quer fazer tudo que Deus tem que fazer. Eu quero tomar o lugar que Deus faz. Então, eu vou direcionar, eu vou fazer, eu vou preparar. Aí Deus me responde, não, não é assim. Quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, seja na capelania, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida secular, nós temos que estarmos direcionados em aceitar a direção que Deus tem para a gente. Se a gente começa a pôr todas as coisas do jeito que a gente quer e querendo ensinar a Deus a fazer o que ele tem para fazer para nós, não vamos ter resposta. E é onde que o homem erra. Não respeito a divisão de tarefas entre Deus e o cristão. Por quê? Às vezes Deus tem um posicionamento e o cristão tem outro. Ou seja, Deus está preparando uma área e o cristão tem a obedecer. Deus tem a dar, o homem tem a receber. Só que se ele não estiver nivelado no mesmo, e na mesma sintonia que Deus, ele não vai ter aquele elo de recepção. Se Deus estiver aqui, eu estiver abaixo, querendo ser menor, eu não vou receber. Ao contrário, se eu quiser estar acima de Deus, também não vou receber. Não vou ter aquele contato e o elo não vai ser ligado. Então, o homem ele tem que pensar muito bem em estar preparado para ouvir a voz de Deus. Então, vamos dar algumas ideias para vocês sobre as questões das tarefas. As tarefas da parte de Deus. Ele cria todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Tudo é de Deus. Deus criou tudo. Deus criou os céus e a terra. Tudo é dele. O ouro, a prata, os mares, as terras, tudo é dele. Nada é nosso. Nós somos mordomos dele na terra. Deus controla tudo. Ou seja, tudo acontece com a permissão dele. Se ele não permitir, não vai acontecer. Ele direciona tudo. Ele nos dá a direção a tomar. Supre tudo para todos. Quando nós confiamos em Deus e deixamos Deus agir, entramos em sincronia com Deus, ele supre todas as nossas necessidades. E protege todas as necessidades. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso, ele me protege, ele me guarda, ele me direciona. Né? Então, é complicado se você querer tomar as tarefas que é de Deus e você querer fazer. Não vai ter resultado. Então, nós temos que deixar as tarefas de Deus que Deus faça e fazemos a nossa parte. Com a parte do cristão é recebermos bem as bênçãos. Deus me abençoou. Tenho que receber e agradecer aquilo que Deus me deu. Às vezes não era aquilo que eu esperava, mas você pode ter certeza que se Deus não te deu a benção do tamanho que você esperava, muitas vezes é porque ele sabe, ele te testou, e ele sabe que você ainda não está preparado para receber uma benção melhor, ou maior às vezes. Né? Porque ele sabe que se você receber daquele jeito, você vai esquecer dele. Então, Deus ele nos dá as bênçãos de acordo com o nosso merecimento, com o grau daquilo que a gente merece. Estarmos agradecidos em tudo. A Bíblia fala em tudo dai graças. Sejam nos momentos bons, sejam nos momentos ruins, sejam nos momentos de alegria, sejam nos momentos de tristeza. Em tudo devemos agradecer a Deus. Contentarmos-nos com a direção de Deus, ou seja, Deus dirige a minha vida, Deus dirige o meu caminho, Deus dirige meus projetos, Deus dirige o meu ministério, Deus dirige meu chamado, Deus dirige meu trabalho de capelania. Eu me alegro porque eu tenho Deus me dirigindo. Então, eu sei que se Deus está na frente dirigindo o meu trabalho, é garantia de sucesso. É garantia que tudo vai dar certo. É garantia que tudo vai correr bem. Ao passo que, se Deus não estiver dirigindo, eu não tenho certeza do sucesso. Ao contrário, eu tenho a certeza do fracasso. Né? Entregar nossas orações a Deus. É o que eu venho trazendo desde o começo. Orarmos e confiarmos em Deus, pois Ele tem o maior propósito e Ele se agrada das nossas orações. As nossas orações é nosso pedido. Deus é o nosso Pai, nós somos filhos dele. Como que o pai vai saber o que o filho quer se ele não pedir? Como nós pedimos para Deus? Através das nossas orações. Então, se eu quero uma coisa e eu não peço para Deus, é a mesma coisa. Se você é pai, mãe, tem um filho, se o seu filho não chegar e não pedir para você, mãe, preciso de um caderno para estudar. Mãe, eu preciso de uma blusa nova, não sei o quê. Você não vai saber.
Muitas vezes até você sabe, mas você não sabe se ele está precisando de verdade, e aí você não compra, porque ele não te pediu, não teve pedido. Da mesma forma, Deus sabe de todas as nossas necessidades, sabe de tudo que nós necessitamos e carecemos, porém, ele fica aguardando a gente pedir. E não tem nada mais gostoso para um pai do que receber o pedido de um filho, o agradecimento de um filho. Que pai, você que é mãe, que não fica feliz quando seu filho chega, pai, mãe, eu queria tanto não sei o quê, que você me desse uma blusa. Aí você vai lá, compra com todo carinho, dá para o seu filho, aí seu filho diz, obrigado, mãe, obrigado, pai. Estou feliz porque você me lembrou de mim e deu aquele que realizou meu sonho. Então, da mesma maneira, imagina Deus, que é o nosso Pai, como Ele se alegra quando a gente pede, através das nossas orações, e Ele nos retorna com as bênçãos que necessitamos. Sermos mordomos fiéis. O que é ser mordomo? Mordomo é aquele que cuida de algo que é de alguém. Nada pertence a gente, nós somos mordomos de Deus, nós somos mordomos de Cristo. Nós cuidamos daquilo que Deus coloca das nossas mãos para cuidarmos. Se a gente não cuidar, vai estragar. Nós vamos estar errando e nós vamos estar em falha com aquele que nos confiou. Então, a gente tem que ser fiel. Se Deus me colocou um propósito na minha mão, se Ele colocou um chamado na minha mão, eu tenho que executar. Se Ele me colocou o chamado de capelania nas minhas mãos, para exercer o ministério e buscar a acolhida daqueles que necessitam, seja através de levando um agasalho, um abrigo, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, um prato de comida, um prato de sopa, uma fralda, alguma coisa, não importa. Temos que ser mordomos fiéis. Se Deus nos colocou nas mãos esse chamado, nós temos que segui-lo e fazer com capricho, com zelo, com cuidado, da mesma forma que a gente faríamos para o nosso filho, para o nosso pai, para alguém que a gente ama muito. Porque nós estamos fazendo para o pai dos pais, nós estamos fazendo para Deus. Não é para nós. Então, nós temos que fazer com toda qualidade, zelo e pureza. Obstáculos para entender a vontade de Deus. O que muitas vezes nos atrapalha de entendermos o que Deus tem para nós, a vontade que Deus tem nas nossas vidas. Temos vários obstáculos, e alguns são espírito independente, eu sou autossuficiente. Raiva, amargura, um coração amargurado, ele não consegue ouvir a voz do Espírito. Um coração ressentido não consegue ouvir a voz de Deus. Um espírito que não perdoa não consegue ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia ensina que nós devemos perdoar. Quanto Jesus falou, se perguntar para Jesus, quantos devemos perdoar? Devemos perdoar 70 vezes 7. Isso diariamente. Ou seja, não há um número. Deus nos ensinou, Jesus nos ensinou a maior palavra que foi o perdão. Se baterem no seu uma face, dê a outra. Eles crucificaram Jesus na cruz, tiraram sarro, deram-lhe para ele vinagre. E muitos não sabem, eu não sei se todos já estudaram bastante, mas quando Jesus estava na cruz, que ele falou, tenho sede, e o soldado lhe estendeu uma esponja com vinagre, a história nos mostra, quem já estudou arqueologia, alguma coisa bíblica, vai entender, alguns sabem, outros não, mas a esponja que foi dada para Cristo, naquela hora, os romanos eles faziam banheiros públicos coletivos. E hoje nós temos papel higiênico, tudo mais, mas naquela época não existia. Existia-se uma tigela com uma esponja, tá? E vinagre que eles usavam para fazer a limpeza. Depois de realizar a necessidade, eles faziam a asepsia do corpo deles até com essa esponja, com esse vinagre. E foi esse vinagre, foi essa esponja que serviu para o nosso Cristo lá na cruz. E mesmo assim, Jesus falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
Então, maior amor do que o de Jesus não existe. Então, nós temos que batalhar e lutarmos contra esse espírito de não perdoar. E falta de fé. Se não tivermos fé, nós não conseguimos conquistar e chegarmos. Quando nós temos a fé, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, você fala para aquele monte, saia daqui, se mude para lá, o monte se muda. Então, temos que ter fé que no nosso Criador, que Ele vai estar nos preparando, que Ele vai estar nos dando direção. Temos que confiar, não podemos cair nesses obstáculos, esses obstáculos só nos trazem derrota, nos dá dificuldade de conquistarmos o que nós necessitamos. Não permitir que Deus seja Deus, ou seja, eu tenho um Deus. Deus, faça não sei o quê. Aí Deus quer fazer, mas eu quero fazer assim. Não, peraí. Não, vou fazer de outro jeito. Mas peraí. Deus é aquele. Ele é imutável, ele não muda. Não adianta a gente querer fazer ele diferente. Ele não vai ser. Pensar que somos donos das coisas, podemos controlar nossas ações e depender de nós mesmos. Quem somos nós? Somos pó. Somos pó. Somos terra, pó, poeira. Nós não somos donos de nada. Como eu falei, nós somos mordomos de Deus. A nós não pertence nada. Quer uma prova que não lhe pertence nada? Amanhã você vai, morre e desce à sepultura. Nem essa roupa que você está usando você leva. Nada disso você leva. Então, nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Então, se a gente trabalha sacrificando, macetando a nossa carne em detrimento e recebendo e agindo conforme Deus quer, com certeza a resposta nós temos. Pensar que somos responsáveis por complementar a visão que Deus nos oferece. Ah, Deus me mostrou que eu tenho que ir ali trabalhar com aqueles moradores de rua. Ah, mas eu posso também, eu vou também fazer aquela casa de recuperação. Peraí, Deus me mostrou para mim trabalhar com eles. Deus não mandou eu montar uma casa de recuperação. Eu quero complementar o que Deus tem. Não. Sigamos a visão de que o Senhor colocou no nosso coração. Não queira passar por cima, que de repente depois você pode sofrer decepção, de dar errado. Mas, pô, mas Senhor, não sei o quê. Aí você quer jogar nas costas de Deus a conta daquilo que você fez por conta própria. Né? Seguir cronogramas humanos. Olha, hoje eu posso fazer assim, tal, amanhã não sei o quê. Mas Deus mandou eu ir visitar ele hoje lá, mas não vou não. Hoje eu tenho um compromisso, sair com os amigos ou ir visitar um parente. Mas Deus está me mandando eu ir visitar aquela pessoa. Aí a pessoa, ela entra no autoextermínio ou morre e não sei o quê, e ela não ouviu a voz, o conselho que ela necessitava, aquela voz que precisava, às vezes aquele apoio que ela precisava. Aí Deus vai cobrar de nós lá na frente do trono, lá no céu, lá em cima. Então nós temos que ir os cronogramas baseado em que Deus coloca nos nossos corações. Não permitir que o tempo de Deus, o tempo Kairos, atue em nossas vidas. Se nós não permitirmos o tempo de Deus atuar nas nossas vidas e quisermos usar o nosso tempo, nada dá certo. Tudo vai dar errado. Não esperar a ocorrência dos pré-requisitos de Deus no seu tempo. Lembra das parábolas das 10 virgens? 5 loucas, 5 sábias foram lá com a botija com pouca azeite. Quando chegou na hora lá, estava acabando, apagando as velas, correram para buscar o azeite. Quando voltaram, o noivo já tinha aberto a porta, eles entraram e elas ficaram para trás. Então, a gente tem que pegar, estarmos preparados e fazer conforme Deus nos direciona. Permitir que sentimentos e pensamentos da carne controlem nossas decisões. Ah, eu vou fazer um trabalho com aquele pessoal ali, mas você vê que é uns... Nossa, não quero chegar perto desse povo, é um povo que fede, a carne está falando, não é o espírito. O amor, quando a gente deixa o amor de Deus agir e atuar no nosso coração, até o mau cheiro da pessoa em situação de rua se torna perfume que você não percebe. Porque o cheiro e a essência do Espírito Santo está ali em volta da gente ali,
nos capacitando, nos protegendo e nos guardando, que você não percebe. Você vai perceber é o amor ágape que você vai estar tendo por aquela pessoa, por aquela vida que está necessitando do nosso apoio, do nosso conforto, do nosso consolo. O método orar e planejar. Agora vamos entrar aqui no métodos corretos que a gente deve seguir. Primeiro devemos ter uma preparação, tá? Isso aqui é um projeto que eu coloquei através desse programa, desse organograma, que ele nos dá uma direção de como nós vamos planejar o nosso trabalho e a nossa atuação, tá? Ele consiste primeiro de preparação, depois revelação e execução. Como nós vamos seguir isso? Para descobrir e obedecer à direção de Deus, nós temos que seguir essa tríade. Preparação. Preparação e mudança de coração, a chave. Adoração deliberada e criativa. Nós podemos montar uma equipe para poder estar fazendo esse trabalho. É como se fosse um grupo de crescimento, como se fosse uma célula, muitos conhecem. O programa Ela, que pela Maria está aí, sabe como funciona. Então, nós podemos montar uma equipe com um líder, um coordenador de oração, alguém que vai estar ali coordenando as orações do nosso pessoal, um secretário controlador, que vai estar controlando o avanço das ações e metas e os membros daquela equipe. Evitar observar as circunstâncias, os problemas, dificuldades, os olhos carnais. Nossa, eu preciso, estou com essa equipe, vamos fazer um trabalho, uma metodologia para atender pessoas, moradores em situações de rua. Aí eu começo nossa, mas como nós vamos fazer isso? Esqueça os olhos carnais. Vamos pedir a Deus. Deus dá a solução a todos os problemas. Não adianta a gente ficar naquele lado lá, preocupado. A gente tem que deixar de lado a nossa soberba, consciência, os olhos da carne, ou seja, eu sair do meu conforto, da minha casa que está quentinho, tranquilo e confortável, do meu ar-condicionado no calor, ou da minha coberta quentinha no frio, ir lá cuidar daquele pessoal que está lá cheirando cola, fumando droga e tudo mais, fedendo. Não, esqueça esses olhos da carne. Vamos pensar com os olhos do céu. Vamos pensar com o pensamento de Deus, que Deus vai dar a solução para o problema. A preparação. O que é adorar continuamente? Um processo com 3 elementos, que consiste de louvor, reconhecer o caráter, o valor e a dignidade de Deus pelo que ele é descrito na Bíblia. Louvores devem ser agradáveis a Deus. Exemplo, Salmos. O salmista Davi, ele escreveu os salmos de todos. O livro de Salmos todos são louvores. Eram hinos que ele entoava agradecendo a Deus, seja no momento de vitória, seja no momento de luta, seja no momento de derrota, seja no momento, às vezes, de cair em pecado. Ele cantava com o coração, às vezes, angustiado e contrito, e Deus respondia no clamor dele. Confissão, confessar os nossos pecados, confessar Jesus como nosso Salvador. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo a nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, quando confessamos os nossos pecados, Deus nos dá a resposta. Gratidão, reconhecer a bondade de Deus e sua obra maravilhosa nas nossas vidas. Ou seja, quando louvamos, quando confessamos e quando agradecemos a Deus, é a chave máxima para a preparação de um trabalho e de a vitória no resultado daquilo que nós procuramos. Preparação. Quanto tempo adorar? Cumprir a ordem dos elementos da adoração. O Espírito Santo determina o tempo da adoração, da entronização, ou seja, às vezes nós preparamos um ambiente, ali estamos trabalhando, nem começamos a louvar, a adorar, o Espírito Santo está determinando, acho que é hora de falar uma mensagem, ele toca no coração. Na etapa de adoração, Deus já pode revelar algo da sua direção, ou seja, da direção de Deus. Então, o secretário dessa equipe vai anotar aquela revelação, ou seja, Deus está direcionando, nós estamos aqui, reunimos, estamos buscando a Deus para buscar a direção para o trabalho. Olha, Deus está me mostrando que nós devemos agir. O secretário vai lá anotar, olha, Deus está dando para nós a direção, vamos fazer o trabalho de visitar tais comunidades. Nesse momento, não há coração, sabedoria e opinião humanas. Ou seja, esquece o seu eu, esquece-se o lado humano.
Só se ouve a voz de Deus com toda a convicção, ou seja, quando nós ouvimos o que Deus está trazendo ao nosso coração, a resposta e o sucesso é garantido. Descobrir a direção de Deus, tá? São os temas. Descobrir a direção de Deus, ou seja, o que Deus tem para a nossa vida, para aquele trabalho. Deus revela a sua direção por meio das necessidades que ele cria em cada pessoa e circunstância. Estou fazendo um trabalho ali, estou vendo aquela pessoa ali, eu estou vendo que ela é carente, mas ela está doente. Então, Deus às vezes me mostra a necessidade daquela pessoa. Aquela outra pessoa ali necessita de uma recuperação das drogas. Deus revela, né? Descobrir as necessidades criadas por Deus por meio de uma sessão de ideias. Eu estou com a minha equipe, olha, Deus tem me falado no meu coração fazer isso, ou Deus falou comigo a gente fazer isso, Deus falou, anota as ideias, veja o que cada uma está pensando e vemos o que se encaixa. Porque quando a direção vem do alto, ele acaba, Deus mostra para cada um da sua equipe da mesma forma. Porque nós estamos unidos e ligados. E quando está unido e ligado, a resposta é igual a todos. Cada necessidade que Deus quer suprir e revelar deve ser anotada. Olha, Deus mostrou que a gente deve ler aquela família, devemos levar roupas, alimentos, tal, não sei o quê. Então, anotei. Então, porque a gente depois a gente vai conseguir atuar da maneira correta. Ideias malucas devem ser anotadas também. Tem, às vezes, alguma ideia que parece ser mirabolante ao primeiro impacto, né? Eu estou rindo, vão rir, mas não é que é... O que, às vezes, para nós pode ser maluco, geralmente, às vezes, muitas vezes é uma necessidade que nós vamos ver que tem-se um resultado no futuro. Preparada a lista de necessidades, agrupar por semelhança. Fiz a lista, tal, essa aqui parece com isso, essa aqui parece com isso, eu vou juntando. Prepara essa lista. Pedir a Deus para priorizar e como suprir as necessidades. Nós estamos aqui, estamos preparando tudo, mas em adoração permanente no nosso pensamento. Olha, então, Deus está dando direção, então eu vou fazer isso. Primeiro eu vou visitar esse pessoal, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou seguir com esse pessoal, depois eu vou partir para a parte de alimentação. Fiz conforme Deus me mostrou. Pedir a Deus que me mostre o que fará para suprir as necessidades, sem ousar questionar, e que vai compreendê-las totalmente. Muitas vezes Deus mostra, nossa, eu tenho que alimentar aquelas pessoas ali, Deus está colocando no meu coração, está colocando no coração da minha equipe, só que são 100 famílias, eu não tenho como transmitir alimento, dar alimento para esse pessoal todo. Só que Deus colocou, eu vou fazer, vou preparar, vou fazer uma campanha e vou conseguir. Por quê? Porque eu não vou usar questionar o que Deus colocou no meu coração, que se Ele colocou, Ele vai abrir as portas e vai dar certo. Né? Cada ação deve ter o devido planejamento com seus objetivos e metas mensuráveis traçados pelo grupo. Ou seja, fiz o planejamento de fazer a visitação do pessoal ali. Vamos lá, vamos em quanto? Vamos em 10, certo? Vamos em 10. Nós vamos... O José vai cuidar da parte de alimentação, a Maria vai cuidar da parte de vestuário, o Antônio vai cuidar da parte de orientação, né, direcionamento pessoal, o José vai estar ali na retaguarda orando, louvando e cuidando, né? E o Joaquim vai estar ministrando. Fiz a meta, fiz o planejamento, de acordo com a minha equipe, com o meu grupo. Escolher o supervisor para cada necessidade e um controlador para resultados. Ou seja, se eu tenho um pessoal que trabalha na área recuperacional e tem a facilidade ali de trabalhar com a parte de alimentação, eu vou colocar aquela pessoa para cuidar daquela parte. Eu tenho outro que ele consegue estar ali cuidando da parte de arrecadação, não sei o quê, eu coloco aquela pessoa ali para cuidar. Né? Delegue, estabeleça. Você tem uma equipe que está trabalhando contigo, você não está trabalhando sozinho. E a execução é a etapa mais simples. Preparou, está preparado, fez o planejamento correto, preparou, a execução é a etapa mais simples, pois Deus é responsável por cumprir os objetivos, Deus está no controle de tudo. Então, se eu confiei e fiz de acordo com o que Deus me direcionou, você pode ter certeza que você, no dia da atuação, você vai estar com alimento suficiente para poder estar atendendo todos ainda com folga, roupa, um mantimento, né? Isso no exemplo, se fosse fazer uma atividade desse formato. Dependendo da atividade que você vai fazer, pode ter certeza que vai estar tudo já alinhado e coordenado.
O grupo deve desenvolver um sólido grupo de apoio de oração pelos planos, ou seja, a minha equipe, nós vamos fazer essa tarefa daqui 10 dias. Nesses 10 dias, estejam em constante oração, pedindo para Deus dar direção, para dando resposta, que tudo corra bem, que tudo seja feito conforme a vontade de Deus, que aí com certeza o sucesso virá, né? As realizações dos planos das necessidades devem ser sempre anotadas para controle e conhecimento de todos, ou seja, todo mundo tem. Está anotado? Então todo mundo sabe, olha, vai ter isso, eu sei, o José que vai fazer aquilo, a Maria que vai fazer aquilo. Então, Maria, peraí, eu vou ajudar ela, que é eu e ela que vamos fazer aquela parte. Então está anotado, pessoal, tem aquilo anotado. A equipe deve reunir-se periodicamente para avaliação dos milagres vistos e usar como testemunhos. Como assim milagres vistos? Vamos lá. Preparei uma atividade para atender 100 famílias, eu não tinha condição de atender 10. De repente, no dia da atividade, como Deus tinha dado a direção, eu consegui alimento e investimento para essas 100 famílias. É um milagre. Você sabia que você, com o seu carnal, o seu humano, o seu lado humano, você não conseguiria, você não teria capacidade disso. Mas Deus te deu a direção, ou seja, Ele ministrou e provou o seu milagre, abrindo as portas. Isso serve de testemunho para você depois estar mostrando para outras pessoas. A celebração e os cultos são sempre bem-vindos. Ou seja, eu estou ali, fiz a entrega, não sei o quê, faz um minuto de louvor ali, um minuto de adoração, leva uma palavra, tudo. É sempre bem-vindo, sempre vai fazer bem. Deus sempre nos surpreende com suas maravilhas. As soluções de Deus são sempre mais extravagantes que a nossa. Muitas vezes nós queremos fazer o trabalho e achamos que nós não vamos suportar e não vamos conseguir fazer aquilo. E Deus mostra que Ele dá muito mais e vai muito além. Podemos muito além do que aquilo que Ele tem para a gente. E as soluções de Deus são sempre perfeitas. Nada que Deus faz, Ele faz irregular. Muitas vezes eu ouvi aquela frase, Deus escreve reto em linhas tortas. Negativo. Deus não escreve reto em linhas tortas. Ele endireita a linha para depois escrever, porque tudo que Ele faz é perfeito. Outras sugestões que nós podemos fazer também. Criação de um grupo de estudo para casais. Conheço vários casais que estão passando dificuldades de relacionamento, não sei o quê. Ali faço trabalho no quartel. Conheço vários militares ali que são casados, que estão passando dificuldade de relacionamento. Ou eu estou querendo montar um grupo de casais, interessa vocês estarem participando, né? Peço direção do alto, falo com Deus, Deus me deu essa direção. Faço oferta, com certeza virão, e nós podemos aconselhar. Não esquecendo que sempre que trabalhamos com casais, estejamos em casais. Se eu vou aconselhar um casal, que seja um casal, né? Nunca sozinho um homem aconselhando uma mulher, ou vice-versa, uma mulher aconselhando um homem, para fugirmos da aparência do mal. Criação de grupos de aconselhamentos, muito bom, são sugestões que são válidas. Você cria aquele grupo de aconselhamento, a equipe que é preparada para aconselhamento para jovens, adultos, crianças, várias áreas. Criação de uma coordenação para a realização de conferência entre os grupos existentes. Eu tenho, de repente, 2 grupos. Tem um grupo de aconselhamento para jovens, um para adolescente, outro para crianças, outro para militares. Vamos fazer uma conferência? Vamos nomear um coordenador, ele vai estar sempre coordenando. Semana que vem vamos fazer uma conferência entre os grupos. Vamos fazer uma palestra, alguma coisa, alguém vai dar um testemunho, vai trazer uma mensagem, tal. É bacana. Realização de eventos de confraternização entre grupos. Vamos fazer um jantar de confraternização entre os grupos. É uma sugestão, né? E é válido porque traz a harmonia, traz a unidade, você traz as pessoas mais para próximo e, através disso, você consegue ministrar e levar a palavra. Lembre-se que, antes do planejarmos, devemos sempre orar. Não façamos nada, não planejemos nada sem oração antes, porque se a gente planejar sem orar e queremos fazer de forma humana e não através da direção do Espírito Santo, nem sempre as coisas andam, né? Então, é muito importante isso.
E deixo o versículo para você de Provérbios 2, versos 4 e 5, que diz que se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, se nós queremos agir como capelães e trabalharmos com qualidade no ministério que Deus nos colocou, tá aí, nós temos toda a ferramenta. A Bíblia, a espada, nos ensina, é o maior manual, né? E a oração é o maior meio de comunicação para que tenhamos a resposta de Deus em tudo que buscamos e almejamos em nossa vida, certo? Eu agradeço a atenção de todos, desculpa ter passado uns 11 minutos de uma hora que sempre o comandante coloca aí para a gente, né? Espero que essas palavras tenham sido de apoio a todos aí e peço desculpa por qualquer falha, qualquer situação. Agradeço de coração. Comandante, devolvo-os ao senhor. Querido, só temos a agradecer, inclusive os comentários aqui foram maravilhosos, pessoas que não sabiam como iniciar uma atividade, um trabalho, puderam hoje então ter um direcionamento. Gratidão, gratidão por essa entrega, abriu muitos horizontes com certeza, o início para que a gente possa então ter o norte, né? Para nos direcionarmos nessa organização. Então, Anderson, que Deus continue te abençoando grandemente. E você não tem problema ter passado um pouquinho, não. Quem pode, pode. Secretário-geral, né? Pode estar liberado passar mais um pouquinho. Bem, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero só deixar alguns avisos aqui importantes. Registrar a presença aqui do nosso subcapelão-geral nacional. Está aqui conosco, né? Capelão Décio aí, Araújo, está lá em Minas. Vou passar aqui para vocês rapidinho essas informações, gente. Sempre importante. Gente, mais uma vez lembrando que muito em breve todo o direcionamento, tudo vai ser pelo QR Code, então verifique a sua credencial, veja a validade dela, se tiver já se aproximando do fim da validade ou estiver já vencida, entre em contato com a coordenação para a gente já preparar e enviar a nova credencial para vocês, ok? Olha só, já dando aqui um spoiler para vocês, nós vamos, já dentro de mais alguns dias, passar para vocês aqui, a gente vai fazer um curso, tá? Para nós aqui dentro, só para o pessoal do IBCS, um curso direto do Conselho Federal de Capelania com o capelão Washington, tá? Vai ser um valor realmente simbólico, um valor realmente bem razoável, só para que vocês possam, então, já ter esse contato, direcionamento do Conselho Federal de Capelania também. Quem não é inscrito pelo Conselho Federal de Capelania, é muito importante essa filiação, é uma filiação de 2 anos, tá? Então, todos os nossos capelães, o IBCS é a única instituição chancelada pelo Conselho, então a gente observa muito, a gente leva muito a sério para que os capelães do IBCS estejam registrados no Conselho Federal de Capelania, tá ok? No dia 26 de junho, teremos uma nova turma de formação em capelania geral, ok? Se tiver alguém para participar, um amigo, na tua igreja, enfim, vamos ter o curso online, você pode entrar em contato com a coordenação. E cadê os cursos aqui? Cadê os cursos? 28 agora, comandante, dia 28 agora, sábado que vem, Uberlândia. Então, é isso que eu queria ver. Não está aqui, não? Cadê a nossa coordenadora? Então, eu tirei o banner de Uberlândia porque nós já encerramos as inscrições. O curso vai ser dia 28 e as inscrições estão encerradas. Tá certo. Justo, justíssimo, muito justo. Então tá certo, a gente ia falar aqui, já tivemos a nossa formação lá em Teresina, Piauí, agora vamos ter em Uberlândia. Os capelães já estão realizando os cursos presenciais, tá? E a próxima, depois, agora, dia 30 de julho, se eu não me engano, está marcado Campinas, na Igreja do Nazareno. Lá. Tem que passar para a coordenação o banner para a gente colocar aqui. Que... Já foi enviado. Campinas. Já foi enviado. Ok. Gente, para você que é novo no IBCS, você já terminou, concluiu o teu curso, você olha só,
Você pode fazer através do EAD o curso de capelão pleno. São conteúdos também imersão, tá? É um curso maravilhoso, o curso pleno. Quando você faz o curso pleno, você já é promovido dentro do IVCS, dentro da Capelania Internacional, a um outro nível, né? Então, ali você tem disciplinas como diálogo interreligioso. Quem é capelão sabe da necessidade e da importância dessas disciplinas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem já tem experiência aqui em capelania, inclusive a nível mundial, o próprio capelão Décio agora também passou 4 meses nos Estados Unidos, o Marcelo que está nos Estados Unidos, Hermelino, enfim, vários capelães nossos. Para formação em capelania, não existe, tá, no Brasil e fora do Brasil, conteúdo programático organizado como o do IVCS, tá, gente? Então, não perca a oportunidade de avançar. Você vai receber uma carta patente e também já pode utilizar a luva diferenciada no teu uniforme com o curso de capelania pleno. Assim também, quem fez o pleno pode avançar para o sênior e também para o master. O que é legal, quem concluiu, tá, todo o... Eu não estou aqui agora com o histórico e com o certificado, mas eu vou mostrar para vocês na próxima live. Quem concluiu todo o master, quem é master, já pode fazer, tá, a inscrição para a Universidade Emil Brunner, na Flórida. Então, os capelães do IVCS que finalizaram, que têm o curso, até o curso master, vão fazer uma validação e acreditação de todas essas disciplinas para a Universidade Americana, vão fazer uma aplicação e vão ter o diploma de nível superior em teologia com ênfase em capelania, contando 3.680 horas, tá? Então, se você quer ter uma graduação americana reconhecida nos Estados Unidos, você, capelão master, você pode fazer aplicação para ter essa certificação internacional. Ah, você que não vai fazer agora, junto com essa turma, é importante, você que é master, escuta o que eu estou falando, entre em contato com a coordenação para solicitar o quanto antes o teu certificado, que inclui todas as disciplinas, desde o primeiro do Capelania Geral, pleno, sênior e master, juntamente com o histórico, dando 3.680 horas. Entre em contato com a Daniele, faça a aplicação para você poder ter a certificação de curso avançado. Quem concluiu toda a grade do IVCS pode solicitar essa certificação de um diploma de curso avançado em teologia com ênfase em capelania, juntamente com o histórico. Por quê? Porque você precisa ter isso em mãos a partir do momento que você quiser fazer a acreditação pela Universidade Americana, você já tem esse documento em mãos. Ok, pessoal? Já falamos aqui da Universidade Americana, né? Já estamos mandando toda a documentação. Quem fez o curso de capelania judaica vai ter, dentro do seu certificado americano também, essas disciplinas, ok? Então, você que quer fazer, você que é novo, eu quero fazer o curso de capelania judaica, você pode fazer o curso baixado também em EAD, ok? Os uniformes, como nós falamos, todo o material do IVCS até o dia 30 desse mês, ou seja, até segunda-feira, você pode fazer o teu pedido sem reajuste nenhum de valor. Desde o ano passado que nós estamos mantendo o mesmo valor, não passamos os reajustes que aconteceram absurdos, tá? Então nós estamos mantendo esse valor ainda por conta de alguns materiais que nós tínhamos já adquirido. Sim. Então todo o material, os uniformes, a carteira diplomática, a carteira vermelha do IVCS também você pode ainda fazer em até 12 vezes e com o valor antigo, ok, pessoal? Quem não fez o curso de capelania militar, tá? Olha aqui, o pessoal já está recebendo o diploma. Olha aí, Anderson. Lindo. Aqui atrás, com todo o conteúdo que foi dado, tá? Com 40 horas, porque além da imersão tem o material apostolado também, que o pessoal recebeu. Então, essa certificação vai com 40 horas.
Quem não fez, pode também entrar em contato com a coordenação para fazer o curso em AD, ok? E aí já estão chegando também os brevês do curso de capelania militar, para que você possa utilizar quem fez o curso de capelania militar. Do lado do uniforme, onde fica o distintivo, o brevê de especialista, vai utilizar este distintivo aqui, ok? No uniforme. Então, quem não fez ainda o curso de capelania militar, pode solicitar ele em AD, que foi ministrado pelo Coronel Lacerda, coronel capelão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Semana que vem teremos o encontro das mulheres. Estamos decidindo, uma data com a nossa capelã Maria, que está aqui. É a 4ª pessoa aqui nesta janela, né? Vai botar o contato dela aí. Você que é mulher, que quer conhecer o programa Ela, é um programa maravilhoso que está sendo desenvolvido em todo o Brasil. Oramos para que Deus levante mulheres através desse instrumento, né? Onde as mulheres se reúnem, só mulheres, para um chá, e ali uma pessoa vai levar o seu testemunho, então conhecer verdadeiramente a transformação através do Senhor Jesus, ok? Então, quem quiser conhecer mais o programa, pode entrar em contato com a capelã Maria Lopes, que está lá em Recife, a coordenadora nacional do programa, ok, gente? Ela vai digitar aí no chat o telefone dela, você pode entrar em contato. Semana que vem a gente vai ter uma reunião só com as mulheres, ok, pessoal? Vou dar um tempinho aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Só para vocês ainda anotarem o telefone da Maria. E agradecer de coração a presença de cada um de vocês. Tá? Quero dizer que sempre segunda-feira é um dia muito importante, muito especial. Mandar um beijo, um abraço para todo o pessoal aí que está em Portugal. Tereza, semana que vem também, a gente já vai agendar um encontro só para Portugal. Precisamos conversar com todos os capelães que estão aí em Portugal, na Europa também. Ok? Um abraço para vocês que estão aí nos Estados Unidos, Ermelinda, enfim, no México, né? E outros países também que fazem parte da gente aqui, com a gente do IVCS. Ok, pessoal? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até o nosso próximo encontro, tá bom? Beijo no coração, amo vocês.